Olá, hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem provocadora. E se todo o nosso impulso de criar, seja na arte, na ciência, na vida, viesse na verdade de uma espécie de agonia cósmica, uma tensão que existia antes mesmo do universo ser universo? Vamos explorar essa ideia juntos. Todo mundo que já tentou criar algo conhece bem essa sensação, né? Aquela vontade enorme de botar uma ideia no mundo e, ao mesmo tempo, a frustração da página em branco, do desafio. A teoria que vamos desbravar hoje diz que a origem dessa dualidade não está na nossa psicologia, mas na própria fundação da existência. Para a gente poder entender essa ideia, precisamos viajar no tempo. Mas não para o começo do universo, e sim para um tempo antes dele. Vamos explorar esse conceito central, a tal agonia que veio antes da própria criação. É muito importante entender isso aqui. Esse tal de não ser não era um vazio, não era o nada. Pelo contrário, era uma plenitude total, um oceano de potencial. Imagina só, todas as ideias, todas as possibilidades do universo já existiam ali, como puro conhecimento, só que estavam trancadas, sem a menor chance de se manifestar. A sensação seria mais ou menos como ter todas as sinfonias de Beethoven, as pinturas de Da Vinci, as equações do universo, tudo dentro da mente, mas sem ter mãos para escrever, sem voz para cantar, sem ferramenta nenhuma para construir. Essa era a agonia primordial, uma pressão criativa simplesmente insuportável. E aí, como é que essa tensão paralisante se transformou no universo que a gente conhece? É isso que a gente vai ver agora, como a pressão virou expressão. A chave aqui é a transformação. A agonia não foi só superada, ela se tornou o combustível da criação. De um lado, tínhamos um potencial bloqueado que se tornou expressão liberada. O conhecimento sem meios deu lugar para a ação e para o desenvolvimento. E aquele ímpeto desesperado virou a força motriz de toda a criatividade que existe. E o ponto central é esse: a consciência universal, que a fonte chama de tudo o que é, usou a própria agonia como ferramenta para se libertar. E essa memória, esse impulso original, ficou gravado em cada pedacinho da existência, incluindo a gente. É daí que viria essa nossa necessidade de mudar, de evoluir, de criar. Tá, mas que tipo de consciência nasceria de um evento tão dramático assim? Vamos agora tentar entender a natureza dessa força criadora, o tal tudo o que é. O primeiro princípio é bem poderoso. A menor unidade de consciência já carrega o conhecimento do todo. É como um holograma, sabe? Cada pedacinho contém a imagem inteira. Isso quer dizer que, no fundo, nada está realmente separado ou perdido. E a natureza dessa consciência é descrita como sendo puro amor. Ela valoriza cada pequena criação, porque sabe o preço que foi pago para que a expressão fosse possível. E é também uma consciência curiosa, que está sempre buscando entender as próprias origens. Certo, mas se essa consciência está em tudo, por que a gente não percebe isso o tempo todo? É aqui que a coisa fica ainda mais interessante. A resposta, segundo essa fonte, é que a nossa realidade do dia a dia funciona como uma espécie de camuflagem. Olha, essa é uma afirmação bem radical. A ideia não é que o tempo e o espaço não existam para nós. Claro que existem, na nossa experiência. Mas, na essência, eles seriam como as regras de um videogame, ferramentas de percepção criadas pela nossa neurologia e não características do universo em si. E seguindo essa mesma lógica, o mundo físico que a gente vê e toca seria uma versão simplificada da realidade, sabe? Criada para nos ajudar a focar e interagir. Quase como uma interface de usuário para uma realidade infinitamente mais complexa. E por que essa camuflagem existe? A explicação estaria na nossa biologia. O nosso cérebro é uma ferramenta incrível, mas ele tem seus limites. Ele evoluiu para nos ajudar a sobreviver aqui, neste mundo tridimensional. E para isso, ele filtra uma quantidade absurda de informações que, se chegassem todas de uma vez, simplesmente sobrecarregariam o sistema. A nossa percepção da realidade seria, então, uma construção do nosso próprio cérebro. Ok, já vimos a origem cósmica e a nossa percepção limitada. Mas então, qual é o nosso papel nisso tudo? Como é que a nossa luta diária para criar alguma coisa se encaixa nesse drama universal? Essa perspectiva pode mudar a forma como a gente enxerga as coisas. Em vez de ver o caos e a destruição como falhas, a gente pode começar a enxergar como ecos daquela luta primordial pela expressão. São as dores de crescimento de uma consciência que, através de nós, ainda está aprendendo a dominar o seu poder criativo. Isso nos dá um tipo de mapa
primeiro, reconhecer que a nossa dificuldade para criar é um eco daquela luta cósmica. Segundo, abraçar esse impulso não como um peso, mas como a nossa herança mais profunda. E por fim, participar. Entender que cada ato de criação é uma forma de se juntar à alegria do universo. E essa ideia finaliza o pensamento de um jeito muito poderoso. A nossa busca por expressão, por significado, não é um esforço solitário. É a nossa participação na celebração contínua da existência. A própria luta para criar já é o triunfo. Então a resposta para aquela pergunta lá do começo, por que criar uma luta? Talvez seja porque a criação é a luta. E a beleza está justamente em participar dela.